Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos começando nossas aulas remotas em função da suspensão das aulas. Nossa aula de hoje é a aula 08.pdf, que está na pasta aula 08 na nossa intranet, tá bom? Importante aí, antes de começar a aula de hoje, destacar para vocês que os próximos 15 dias, nós, professores, estamos proibidos de aplicar alguma atividade avaliativa. E aí, durante esses 15 dias, a equipe pedagógica, os coordenadores, nós professores, vamos discutir a melhor forma de aplicar essas atividades avaliativas de forma remota para vocês, alunos. Tá ok? Então, nesses próximos 15 dias, não temos nenhuma avaliação, porém, nós temos as aulas normais. Cada professor usando a metodologia que acha mais adequada. Eu, particularmente, vou tentar deixar as aulas como se fossem presenciais. Então, vou colocar o slide na intranet e a videoaula, como essa aula de hoje aqui que eu estou gravando para vocês, tá bom? Hoje estamos aí na quinta, né? Dia 19. Aí hoje à noite, das 19h40 às 20h40, nós temos o horário de atendimento. Como que é esse horário de atendimento? Eu vou disponibilizar um link para vocês para participar de uma webconferência comigo. Então, quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar, quiser participar, né, está convidado. Não é obrigatório participar dessa webconferência, e quem quiser tirar dúvida por e-mail ou pelo nosso grupo no WhatsApp, ou até mesmo no privado, sintam-se à vontade. Tá ok? Vamos começar a nossa aula. Aula 8. A proposta de hoje é corrigir os exercícios da aula passada, que foi a aula 7. Eu propus 4 exercícios no final da aula sobre estruturas de repetição. Então, a gente vai corrigir um de cada vez, tá ok? Primeiro exercício, pessoal, faça um script para determinar se o número digitado pelo usuário é primo. Bom, vou dividir em passos essa resolução, mas primeiramente vou abrir o editor de texto. Abri um editor de texto aqui, estou usando o Linux. Primeiro passo, vou salvar ele com a extensão .sh para me ajudar a codificar, fazer o código, né? Vocês já perceberam que assim que eu salvo na extensão .sh, ele coloca diversas cores de acordo com os comandos que eu estou usando no código, tá bom? Então vamos colocar aqui exercício, colocar x1.sh. Salvei aqui, vamos lembrar do exercício novamente. O exercício é: faça um script para determinar se o número digitado pelo usuário é primo. Primeiro passo é solicitar o número ao usuário, tá bom? Vamos lá então. Vou usar o echo. Digite um número, ou melhor, digite o número que você quer saber se é primo ou não. Próximo passo aí é ler o que o usuário digitou. Então, vou colocar o read, que significa ler, e eu vou armazenar o que o usuário digitou na variável chamada número, tá bom? Bom, qual que é o próximo passo? Verificar se esse número é primo ou não. O que é o conceito de número primo? Todo número primo ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, ele só pode ser divisível por dois números, o número 1 e o próprio número. Por exemplo, o número 10, ele é divisível por 1, por ele mesmo, só que também é divisível por 2 e por 5. Portanto, ele não é um número primo. Já o número 7 ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, ele é um número primo. Tá ok? Então, qual que é a estratégia que eu adotei para resolver esse exercício? Criar um contador para verificar se nesse contador eu consigo achar mais números que tenham divisão exata pelo número que o usuário digitou, tá bom? Então, nesse caso, eu vou considerar que o número 1 e o próprio número já está na contagem. Vou fazer um for que começa em 2 e o for vai até menor que o número digitado pelo usuário. Se em algum momento desse laço, né, desse for, de 2 até o número menos 1, eu encontrar um número que seja divisível, eu já sei que aquele número não é primo. Tá ok?
Então, o próximo passo é criar o contador recebendo o valor zero. Importante aí lembrar que no Bash, né, quando eu tenho uma atribuição de valores, eu não coloco espaço. Então, é contador igual a zero, sem espaço nenhum. O próximo passo agora é fazer o for. O for que vai verificar, né, se o número é divisível ou não é divisível por cada número do for, tá bom? Vamos lá. Então, o for vai começar aí, ó. O for no Bash são dois parênteses. Aí eu comecei o i em 2, perfeito. Enquanto o i for menor que o número, tá bom? Eu vou incrementar o i, ok? Coloco o do, que é o que ele vai fazer, depois coloco o done, que seria a sintaxe da estrutura de repetição for. Então vamos lá, o i começa em 2 por quê? Porque qualquer número, todo número é divisível por 1. Então não preciso verificar esse caso, já começa em 2. E ele vai até menor que número, por quê? Porque eu sei que todo número é divisível por ele mesmo. Então, o objetivo aí é verificar se entre 2 e, por exemplo, 10, entre 2 e 10, tenham outros números que sejam divisíveis por 10. Ok? Então, a gente vai ter que fazer um if para verificar se é divisível ou não. Para verificar se é divisível ou não, eu pego o resto da divisão. Então, como que vai ficar o if? If, olha, prestem atenção na sintaxe do if, né? O uso de colchetes e também o uso dos espaços. Cifrar um número, porcentagem, cifrar um i, certo? Se isso daqui for igual a zero, quer dizer que ele é divisível. Então, se ele é divisível, eu aumento meu contador. O contador passa a ser contador e recebe contador mais um, tá bom? E aí eu encerro o if com o fi. Então, a sintaxe do if é sempre essa, then os comandos, né, que vão estar aqui dentro, e depois o fi. Importante aqui, ó, é lembrar que como aqui envolve uma operação, eu tenho que fazer aquela consideração especial, né, tratar isso como uma expressão. Como que eu faço isso? Coloco o cifrão, abro dois parênteses e aqui no final fecho dois parênteses, tá bom? Então, ao acabar esse for, qual que é a conclusão que eu posso tirar? Se entrou nesse if pelo menos uma vez, o contador já não vai ser zero. O contador vai ser no mínimo 1. Se o contador é no mínimo 1, quer dizer que aquele número não é primo. Ok? Por outro lado, se eu não entrei aqui nenhuma vez, então o contador permaneceu em zero. Se o contador permaneceu em zero, quer dizer que aquele número é primo. Ou seja, ele é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Ok? Então vamos fazer um if e verificar isso. If contador for igual a zero, então o número é primo. O número que o usuário digitou, né, o cifrão número, é primo. Se não, o número, aí eu coloco a variável que o usuário colocou, né, para representar o número, não é primo. Tá bom? E aqui eu encerro a codificação. Perfeito? Vamos testar esse primeiro exemplo aqui. Vou ter que achar onde que ele está salvo. Então, ele está salvo aqui nessa pasta, tá bom? Esse aqui em cima, olha, x1.sh. Vou abrir o terminal aqui, colocar bash exercício x1.sh. Digite o número que você quer saber se é primo ou não. Vou colocar o número 10. O número 10 não é primo. Vou testar outro número, 5. O número 5 é primo. Testar outro número, número 7. O número 7 é primo. Vamos testar um outro para finalizar esse primeiro exercício. Número 30. O número 30 não é primo. Tranquilo, pessoal? Ok, esse primeiro exercício. Eu vou pedir como sugestão aí para quem está acompanhando a videoaula, se vocês tiverem outras ideias de como resolver e quiserem compartilhar no nosso grupo do WhatsApp, sintam-se à vontade. Não existe uma única forma, né? Tem problemas que vocês vão encontrar mais do que 10 formas de resolver, tá bom?
Então é bem interessante aí compartilhar essas informações, né? Eu entendo que essa forma que eu fiz foi a forma mais fácil de entender, mas tem outras formas também, ok? Vou dar um tempinho aqui para tomar uma água e passar para o próximo exercício. Pessoal, continuando aqui, vamos no slide. O slide que eu estou aqui, eu não coloquei a resolução ainda, que eu estou fazendo a resolução neste momento. Mas o slide que vocês estão vendo aí já está com a resolução, perfeito? É só uma consideração aí para vocês não ficarem perdidos. O exercício 2, vamos lá. Faça um script que verifique e mostre os números entre 1000 e 2000 que, quando divididos por 11, produzam resto igual a 5. Então, o enunciado é um pouco maior, vamos entender ele. Eu quero verificar, né? Eu quero andar, né? Percorrer os números de 1000 a 2000, incluindo o 1000, incluindo o 2000. Então, se eu quero andar nesses números, não existe outra forma de resolver esse problema a não ser usando alguma estrutura de repetição. Perfeito? Então, nós vamos usar o for nesse exercício também. Tá bom? Um próximo passo é verificar o quê? Ó? Ele quer que, se a divisão daquele número entre 1000 e 2000 por 11 resultar em resto 5, eu quero que imprima aquele número. Então, dentro do for, eu vou ter um if. Se aquele número, porcentagem 11, for igual a 5, quer dizer então que eu vou imprimir aquele número. Tá bom? Se não for, você não faz nada. Você simplesmente não imprime. Tá bom? Outra consideração do exercício aí, ó, é que eu não tenho interação com o usuário. A princípio, não. No começo, não. Eu não estou pedindo para ele inserir nenhum número, tá bom? É lógico que no final eu vou ter uma interação da minha parte com ele, por quê? Porque eu vou imprimir todos os números de 1000 a 2000 que obedecem ao critério colocado no exercício. Aqueles números que, divididos por 11, produzam resto igual a 5. Tá ok? Vamos para o exercício aqui. Pessoal, então esse aqui é o exercício 1. Vou abrir uma nova aba aqui, ó, e salvar como x2.sh. Salvei. Primeiro passo é fazer um for, né? De 1000 até 2000. Então, for, o i começando em 1000, enquanto o i for menor ou igual a 2000. Por que menor ou igual a 2000? No enunciado está falando que eu quero que inclua o 2000 também na verificação. Então, menor ou igual a 2000 e mais. Ok? Usa a sintaxe do for, do e done, e aqui seriam as minhas instruções. Conforme eu falei com vocês, eu vou ter um if, né, para verificar se o resto de divisão por 11 é igual a 5. Se aquela condição for verdadeira, eu imprimo aquele número. Então, vamos lá. If, porcentagem i, porcentagem não, cifrão i, porcentagem 11. Se isso daqui, né, o resto da divisão de i por 11 for igual a 5, então eu vou imprimir aquele valor, tá bom? Então, a sintaxe do if, then, if, e aqui eu imprimo o valor i. Perfeito? Tá faltando alguma coisa, né? Logicamente está faltando aqui, como aqui é uma operação, eu tenho que colocar, né, tratar essa operação, essa expressão matemática. Então, simplesmente eu coloco cifrão, abre 2 parênteses, e aqui eu fecho 2 parênteses. Tá ok? Vamos testar agora esse código. Vou aonde que ele está. Então, ele está aqui, ó, na minha pasta pessoal. Vou abrir o terminal novamente. E vou colocar bash x2.sh. E aqui imprimiu todos os números, né, que o resto da divisão por 11 resultam em 5. Tá bom? Então, vamos lá. 1006, 1017, 1028 e assim por diante. Ok, esse segundo exercício aí? Tranquilo, né? Acho ele mais fácil que o primeiro.
Vamos passar então para o terceiro exercício. Deixa eu fechar o terminal. Vamos lá no slide. Terceiro exercício. Faça um script que receba a idade de 10 pessoas e que calcule e mostre a quantidade de pessoas com a idade maior ou igual a 18 anos. Vamos desmembrar esse exercício. Primeiro passo, eu tenho que receber do usuário a idade de 10 pessoas. Se eu tenho que receber dados do usuário, eu vou ter que ter interação com ele. Então, vou ter que ler os dados que o usuário está digitando através do comando read, tá bom? Outra consideração que eu não estou recebendo apenas uma idade, estou recebendo 10 idades. Então, como eu estou recebendo 10 idades, eu vou ter que usar uma estrutura de repetição. Então, novamente, eu vou usar o for. Vocês podem usar o while ou o until. O until ninguém gostou, eu particularmente também não gosto. Então, podem usar, mas eu acho que ninguém vai usar, né? Então tá, então a gente vai fazer um for que vai rodar 10 vezes, tá bom? E pedir a idade de 10 pessoas, tá bom? E aí lá dentro desse for eu vou ter que verificar o seguinte: quantas dessas 10 pessoas a idade delas é maior ou igual a 18, tá bom? Tá, vou verificar isso e fazer o quê? Eu vou ter que armazenar essa quantidade em uma variável. Então vou criar um contador que a cada vez que aparecer uma pessoa com idade maior ou igual a 18 anos, esse contador é incrementado em uma unidade. Então, o contador começa em 0, ele vai para 1, se achar uma pessoa com 18 anos ou mais, vai para 2, se achar uma outra pessoa, e assim por diante. Após a gente pedir, né, a idade de 10 pessoas dentro do for e verificar quantas dessas 10 pessoas são maiores de idade, saindo do for, a gente tem que imprimir o que está, né, o que está armazenado nessa variável contador, tá bom? Então a ideia do exercício é essa. Vamos para o código aqui. Vou abrir mais uma aba aqui, ó. Vou salvar como x3.sh e eu vou começar. Vamos lá. Primeiro passo é criar um contador. Então vou criar um contador chamado maior idade. Por que que eu mudei o nome? Para ficar mais intuitivo, né? Conforme eu já falei com vocês, é bom vocês colocarem nomes associativos nas variáveis. Então, coloquei maior idade, a princípio começa com 0. Por que começa com 0? Porque eu não recebi nenhuma das 10 idades ainda. Então, por enquanto, eu não tenho nenhum maior de idade. Tá bom? Vou fazer um for que vai rodar 10 vezes. Então, o for aqui, ó, ele vai começar em 0, tá bom? Vai até menor que 10. Menor que 10 por quê? Porque eu considero começar em 0. Então, de 0 até 9 são 10 vezes que o for vai estar rodando. Ponto e vírgula, e aqui o i++. Tá bom? Lembrem aí que o for sempre tem esses dois parênteses aqui, ó. Pelo menos no bash script. Botei o do, sintaxe normal do for, do e done. E aqui dentro eu vou ter um if. If, vamos lá. Aliás, antes do if, vou ter que pedir as idades, né? Então, antes do if, eu vou pedir idade, uma idade, né? Usando o echo. Então, digite uma idade. Aqui eu vou ler, usando o comando read, vou ler o que o usuário digitou e armazenar uma variável qualquer. Aqui eu vou escolher o nome dela como chamando idade, tá bom? Então, eu li uma idade na primeira iteração do for e agora vou verificar se essa primeira idade digitada ela é maior ou igual a 18. Vamos lá. Então, se from idade maior ou igual, em inglês, né, seria greater or equal. Greater or equal. Que na sigla no bash significa GE, tá bom? Então, maior ou igual, cai usando a sintaxe do bash, seria esse traço GE, greater or equal. Então vamos lá, traço GE. Então, se a idade que o usuário digitou for maior ou igual a 18, coloca a sintaxe do if, né?
e incremento essa variável aqui, ó. Então, se eu achei uma idade maior ou igual a 18, agora eu tenho um maior de idade a mais. Como que eu faço isso? Usando o comando let. Let maior idade mais igual a 1. Isso daqui, traduzindo essa simplificação, essa abreviação, significa maior idade. Opa, comentário em Bash não é assim. Maior idade é igual a maior idade mais 1. Tá bom? Então lá, a maior idade começou em 0. Maior idade recebe 0 mais 1. Tá bom? Então a maior idade vai receber 1. Depois, 1 mais 1. Maior idade recebe 2. E assim por diante. Ok. Então aqui no for acabou, né? Eu peço uma idade a cada iteração do for e verifico se essa idade é maior ou igual a 18. Se for maior ou igual a 18, eu incremento essa variável aqui, que está contando quantas pessoas, daquelas 10 pessoas, são maiores de idade. Tá bom? Então saiu do for, eu tenho que imprimir essa quantidade. Vamos lá então. Eco pessoas maiores de idade, dois pontos, coloco a minha variável. Não esqueçam do cifrão, então cifrão maior idade. Vamos ver se vai funcionar. Vamos lá no amigo terminal novamente, né? Então vou achar a pasta onde que eu salvei esse arquivo. É a minha pasta pessoal, tá bom? Então é esse arquivo aqui. Vou abrir o terminal e vou colocar lá bash. Esperar um pouquinho. O computador está lento. Bem lento, por sinal. Vamos lá, vou fechar aqui e abrir novamente. Agora deu certo. Bash x3.sh. Então eu vou digitar algumas idades aleatórias, né? 15, 18, 20, 13, 19, 22, 18 novamente, 32 e 33. Então, pessoas maiores de idade, 7. Vamos ver se realmente são 7. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e 7. Para verificar se eu não contei errado, vou contar as menores de idade. Uma, duas, três. Então, realmente, né? Maiores de idade são 7, menores de idade são 3. Eu pedi 10 idades, então o exercício está correto. Pessoal, um ponto importante aí, sempre que vocês forem fazer algum exercício, testem o caso principal que pode dar erro. Nesse exercício, qual que é o caso principal que pode dar erro? O exercício está pedindo quantos têm mais ou 18 anos, né? Ou melhor, quantas pessoas têm idade igual a 18 ou maior do que 18. Então, o caso crítico aí que pode dar errado é quando a idade for 18. Como assim caso crítico? Será que o código que vocês fizeram, o script que vocês fizeram, ele está considerando a pessoa que tem 18 anos como maior de idade? Então, esse é o caso que pode dar ruim seu exercício, sua resolução. Então, por isso que eu coloquei duas vezes o 18 aqui, ó. Tá bom? Para verificar se ele está considerando esse caso. Então, essa é uma dica do professor. Considerem que isso aí o professor faz, não só eu, né, mas outras pessoas fazem isso na prova, colocam esses testes para verificar se realmente o código que vocês fizeram está certo, tá bom? Então é isso aí, é só uma dica para vocês. Porque isso daqui, ó, eu fiz o código de maneira correta. Mas se eu colocasse lá no código, voltando lá no código, vamos lá. Ao invés de colocar GE, se eu colocasse GT, ele daria errado o exercício, tá bom? Testem com o GT aí depois e qualquer dúvida me chamem no grupo do WhatsApp, tá bom? Vamos para o próximo exercício. Vou dar uns 10 segundos aí para tomar uma água novamente. Pessoal, voltando aqui. O próximo exercício, não é difícil, tá bom? O código vai ficar um pouco extenso, mas não é difícil.
tem uma novidade nele, tá bom? Então eu vou explicar de forma bem detalhada aí. Pessoal, exercício 4. Vamos por partes, tá bom? Faça um script que receba a idade de 15 pessoas. Vamos fazer essa parte primeiro, tá bom? Faça um script que receba a idade de 15 pessoas. Como são 15 pessoas e quem vai digitar é o usuário, eu vou ter que ter um for, né? Que vai rodar 15 vezes. E vou ter que pedir para o usuário digitar 15 idades. Então, esse é o primeiro passo. Vamos, mesma coisa, criar um novo arquivo, salvar ele como x4.sh, tá bom? E pedir a idade de 15 pessoas. Então, for e começando em 0 e até menor que 15. Por que menor que 15? Porque de 0 até 14, o for repete 15 vezes. E mais. Então, vamos fechar o for com os dois parênteses, coloco o do e o done, tá bom? E aqui eu peço a idade. Digite uma idade. Assim como foi no exercício anterior, tá bom? Aí eu vou ler, usando o comando read, ler o que o usuário digitou e salvar na variável chamada idade. Então, até aí, é exatamente o que o exercício anterior pediu, tá bom? Só que no exercício anterior eram 10 idades. Agora são 15 idades. Perfeito? Tá, agora vamos voltar ao enunciado. O enunciado, ele quer que a gente imprima para o usuário, né? Como se fosse imprimir dados estatísticos. Como assim dados estatísticos? Eu quero saber a quantidade de pessoas em cada faixa etária. Como assim? Das 15 pessoas, quantas pessoas têm até 15 anos? Quantas pessoas têm de 16 a 30 anos? Quantas pessoas têm de 31 a 45 anos? Quantas pessoas têm de 46 a 60 anos? E quantas pessoas têm de 61 anos em diante? Observem aí, então, que são 5 faixas etárias e eu tenho que armazenar em cada uma delas a quantidade de pessoas que se encaixam naquela faixa etária, tá bom? Então, nesse exercício, eu vou ter que ter 5 contadores. Um contador para cada faixa etária. Faixa etária 1, novamente, colocar o nome da variável associativo. Faixa etária 2, faixa etária 3, faixa etária 4 e faixa etária 5. Ok até aí? Então, essa primeira aqui, ó, vai guardar quantas daquelas 15 pessoas têm idade até 15 anos. Aqui, quantas têm de 16 a 30 anos. Quantas pessoas daquelas 15 pessoas têm entre 16 e 30 anos. E assim por diante. Tá bom? Qual que é o próximo passo agora? O próximo passo é, assim que eu ler uma idade, eu vou ter que usar if, else if e else. Por que if, e else? Eu tenho que verificar qual das 5 faixas etárias aquela idade está. Aquela idade que o usuário digitou, em qual faixa etária aquela idade se enquadra. Tá bom? Então, como são 5 faixas etárias, eu tenho que usar if, else if, que em Bash é o elif, e tem que usar o else também. Tá bom? Então, vamos começar com a primeira faixa etária. If, se cifrão idade for menor ou igual. Menor ou igual é o less or equal. Significa menor ou igual. Tá bom? Então, se for menor ou igual a 15, coloco a sintaxe do if e incremento esse contador, que é o contador da faixa etária 1. A faixa etária 1 vai até 15 anos. Então, let faixa etária 1 mais igual a 1, tá bom? Nesse momento aqui é exatamente o que eu fiz no exercício 3. Olha lá, ó. Maior idade mais igual a 1. Aqui só tirando esse cifrão aqui, não é necessário, tá bom? Vamos lá. Agora eu vou ter que colocar um elif, um else if, né? Na linguagem C, mas em Bash é elif. Opa, elif. Agora eu tenho que verificar a segunda faixa etária. A segunda faixa etária é de 16 a 30. Eu não preciso verificar se é
Se está entre 16 e 30, eu preciso verificar apenas a segunda parte, tá bom? Porque se for menor que 16, ele já entrou no if. Então, eu não preciso fazer a verificação deste lado e deste lado. Preciso verificar apenas esse segundo lado, tá bom? Vamos lá, então. Então, else if se idade for menor ou igual a 30, tá bom? Então, novamente, por que eu não preciso verificar se é maior ou igual a 16? Se ele veio até aqui, é porque ele é maior ou igual a 16. Caso contrário, ele tinha entrado aqui, ó. Tá bom? E aí, se ele entrou no if, ele não roda nem esse else if, nenhum else if que tiver mais para baixo. E nenhum else, tá bom? Ele só vai entrar em uma das condições. Ou nesse if, ou no próximo elif, ou no terceiro elif, ou no else lá no final. Ele nunca entra em mais de uma condição. Perfeito? Então, vamos lá. Essa aqui é a segunda faixa etária. Então, faixa etária 2 mais igual a 1. Fi. Perfeito? Vou fazer um Ctrl C, Ctrl V para as próximas duas, tá bom? Então, Ctrl C, Ctrl V. Se for fazer isso, tomem cuidado, tá bom? Tem que mudar aqui, ó, a idade limite, né? Aqui, e mudar aqui também. Então, aqui vai ser faixa etária 3, aqui faixa etária 4. Vamos ver quais são os limites dessas faixas etárias. A faixa etária 3 é 45 e a faixa etária 4, 60. Então, vamos lá. Aqui é 45 e aqui é 60, ok? Então, já tratei a faixa etária 1, a 2, a 3, a 4. Se não entrar nenhuma dessas quatro faixas etárias, eu só tenho mais uma faixa etária, que é a faixa etária 5. Então, já posso usar um else. Else, let, faixa etária 5, mais igual a 1. Ok? E aqui eu finalizo com um fi. Perfeito? O professor acaba de perceber que ele fez uma coisa errada, tá bom? Quando tem vários if e elif, eu não coloco esse fi aqui, ó. Coloco só lá no final. Então, eu posso apagar aqui, aqui também, aqui também, aqui também, e deixo só aqui no final, tá bom? E aí, lógico, tanto o if quanto o elif, eles têm esse then, tá bom? Já o else não tem o then, tá bom? E aí o fi é só lá no final. Que aí tá acabando isso daqui tudo, ó. Tá acabando esses todos os comandos aqui. Ok? Então, depois que eu saí desse for, o que que eu fiz? Eu já pedi 15 idades e eu já tenho a quantidade que está em cada uma das faixas etárias. Tá bom? Vamos imprimir para ver se está certo. Então, eco, faixa, vamos lá, colocar. Pessoas com idade até 15 anos. Faixa etária 1. Copia, Ctrl C, Ctrl V. Vamos lá. Pessoas com idade entre 16 e 30 anos. Depois, entre 31 e 45 anos. Depois, entre 46 e 60 anos. E depois, pessoas com idade maior que 60. Maior que 60 anos. Salvo aqui e a gente vai rodar. Não tá o exercício todo pronto ainda, tá bom? Mas eu vou rodar nesse momento, depois explico a outra parte, que a outra parte é um pouco complicada, para não confundir vocês. Vou achar onde que está esse arquivo aqui, ó, exercício4.sh. Vou lá na pasta, tá na pasta pessoal, olha aqui. Vamos ver se vai rodar certo. Bash x4.sh. E aí são 15 idades. Vou colocar idades aleatórias: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Vou voltar agora. 60, 50, 40, 30, 20, 10. Agora vou colocar 15 e 25. 15 e 25. Vamos ver se deu certo. Bom, 15 idades. 3 com mais 5, 8. Com mais 2, 10. Com mais 4, 14. Com mais 1, 15. Então, realmente aqui, somando tudo, deu 15 idades. Vamos ver agora se estão realmente nos intervalos corretos, tá bom? Vamos verificar quantas pessoas que estão até 15 anos. Que têm até 15 anos. Uma,
2, 3. Então tá certo. 3 pessoas com idade até 15 anos. Vamos verificar quantas estão entre 16 e 30. Uma, duas, três, quatro, 5. Então, realmente, 5 pessoas entre 16 e 30 anos. Vamos verificar quantas pessoas com idade entre 31 e 45 anos. 31 e 45, uma, duas. Então, 2 pessoas. Vamos verificar quantas pessoas que estão entre 46 e 60 anos. Provavelmente as idades que eu digitei 40 e 50, né? Que eu repeti 2 vezes. Mas vamos lá. Entre 46 e 60 anos. Uma, duas, três, 4. Ok? Então, 4 bate com esse intervalo de idade aqui. E por fim, quantas pessoas com idade maior que 60 anos? Aqui eu só coloquei a idade 70. O resto tudo é abaixo de 60 anos. Abaixo ou com idade igual a 60 anos. Então, maior do que 60, só tem essa pessoa com idade 70. Ok? Então, aqui o exercício está correto. E agora vamos passar para a próxima parte do exercício. Próxima parte, vamos lá no enunciado, então. A porcentagem de pessoas na primeira e na última faixa etária com relação ao total de pessoas. Como assim? Vamos lá. Porcentagem, tá? Eu digitei 15 idades, tá bom? Então, essa primeira faixa etária, eu tenho 3 pessoas. Qual que é a porcentagem de pessoas, então, até 15 anos? Bom, 3 dividido por 15 dá 1/5. 1/5 significa 0,2. Então, significa que eu tenho 20% das pessoas com idade até 15 anos, tá bom? E eu quero fazer essa conta com a primeira faixa etária, saber a porcentagem de pessoas que têm até 15 anos, e eu quero saber a porcentagem de pessoas que têm idade maior que 60 anos, tá bom? Tá, como faço isso? No Bash, operações com valores inteiros funcionam de forma tranquila. Só que operações que vão dar valores fracionários, né? Por exemplo, 0,2, 0,11, 0,4, tem que ser tratado de forma especial, que é fazendo uso das calculadoras. Para fazer uso das calculadoras, vou explicar para vocês como que funciona, tá bom? Vamos lá. Essa é a segunda parte do exercício, que é um conceito novo, mas é meio que decorar o comando. Não tenho o que fazer a mais do que isso. Então vamos lá. Passei aqui para as próximas linhas. Vou colocar lá, ó, porcentagem faixa 1. Que é a porcentagem de pessoas que estão na faixa 1 em relação ao total de pessoas. Tá bom? Tá. Porcentagem faixa 1 recebe. Coloco o cifrão. E aqui que vem a diferença. Eu vou colocar BC. Esse BC é a calculadora do Bash Script, que permite que eu faça operações, que resultem em valores fracionários. BC, aí 3 sinais aí, ó, de menor, tá bom? E aspas duplas. Aí eu fecho com parênteses. Nessas aspas duplas que eu vou colocar a minha continha. Como assim a minha continha? A minha continha que seria faixa etária 1, por exemplo, 3, né? Que deu nossa execução, dividido pelo total de pessoas, dividido por 15, tá bom? Só que se eu fizer apenas assim, ele não vai dar certo. Vamos rodar e vocês vão entender por quê. Se eu rodar só assim também, ele não vai imprimir nada. Então vamos colocar qual que é a porcentagem. Porcentagem de pessoas com idade até 15 anos. Aí vou imprimir lá porcentagem faixa 1. Tá bom? Vamos testar agora. O terminal já está aberto, né? Então vou deixar ele aberto aqui e rodar novamente. Vou colocar as mesmas idades, que aí a gente não esquece muito quais foram as idades digitadas. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 60, 50, 40, 30, 20, 10. 15, 25.
Olha lá o que aconteceu, ó. Porcentagem de pessoas com idade até 15 anos, zero. Por que deu zero? A resposta é para dar 0,2, conforme a gente discutiu, né? Só que eu não tratei qual que seria a escala. Como assim a escala? Quantas casas decimais iriam aparecer, tá bom? Então, vou tratar isso aqui agora. O que que eu faço? Eu venho aqui, ó, e coloco, ó, scale, né, que fala, né, no português, igual a 1. Se eu colocar igual a 1, vai imprimir apenas uma casa decimal. Então, vamos testar com igual a 1, depois a gente testa igual a 2. Rodar novamente. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 60, 50, 40, 30, 20, 10. 15, 25. Olha lá, que legal, ó. Apareceu ponto 2. Esse ponto 2 é a mesma coisa que 0,2, tá bom? Não aparece o zero, mas aparece o ponto 2, que seria o 0,2, tá bom? Vamos testar agora colocando duas casas decimais. Então é só alterar esse scale aqui para 2. E aí rodar novamente. Novamente digitar 15 idades. Oh, errei aqui. Tá, vamos lá. Vou corrigir aqui colocando 15. Colocou aqui 0,26, tá bom? Porque agora eu coloquei 4 pessoas naquele intervalo lá, tá bom? Por eu ter colocado esse valor 1 aqui incorreto. Então, vou colocar de novo o exercício novamente aqui, para que não dê confusão. Vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 60, 50, 40, 30, 20, 10. 15, 25. Agora sim. Então, 0,2 é a mesma coisa que 0,20. Então, nesse argumento aqui, né, que você define quantas casas decimais que vão ter. Perfeito? Então, deu 0,2, quando eu coloquei uma casa decimal só, né? Aqui em cima, ó, 0,2. E quando eu coloquei duas casas decimais, deu 0,20. Tá bom? Aqui deu 0,26, por quê? Porque eu digitei um valor incorreto aqui, ó, esse 1. E aí eu fui tentar corrigir e fiz pior. Aí deu 4 pessoas com idade até 15 anos. E aí 4 dividido por 15 dá 0,26. Tá ok? Vamos lá, vamos testar isso aí, olha lá. 4 dividido por 15, 0,26. Tá bom? Só para não ficar nenhuma dúvida nesse erro do professor. Para acabar o exercício, né? Eu fiz essa primeira parte só, a porcentagem de pessoas na primeira faixa etária. Agora eu tenho que fazer na última faixa etária. Mas aí é só fazer um Ctrl C, Ctrl V e adaptar a faixa etária 5. Vamos lá no exercício. Ctrl C, Ctrl V, adaptado. Então, porcentagem faixa 5 é igual a cifrão faixa 5, porcentagem faixa 5, porcentagem de pessoas com idade maior que 60 anos. Maior que 60 anos. Tá bom? Então, vai ter que dar 1 dividido por 15. Que aí, jogando lá na calculadora, né? 1 dividido por 15 dá 0,06. Que aí, arredondando aí, pode ser que dê 0,07. Vamos ver como que o Bash faz isso. Já salvei aqui, vamos rodar. Mesmas idades aí, ó. 15, 25. Olha lá, pessoal, 0,06, tá bom? Que é exatamente a continha que a gente fez ali, ó. 1 dividido por 15, 0,06. Então, ele trunca esse resto aqui, né? Porque eu coloquei duas casas decimais. Tá ok, pessoal? Então, voltando ao slide aqui, a aula de hoje, a proposta é essa, tá bom? Então, resolver esses 4 exercícios. Aí, se vocês tiverem dúvidas, podem participar da webconferência hoje, tá bom? Hoje à noite, dia 19, das 19h40 às 20h40. Quem não puder participar ou não quiser participar, pode me mandar dúvida por e-mail, no privado, no WhatsApp ou no grupo do WhatsApp, tá bom?
Fica aí a sugestão também, quem quiser participar aí no grupo do WhatsApp e mandar outras formas de resolver esses 4 exercícios, sintam-se à vontade. Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos e até a próxima aula.